A voz da mulher, ela muda o tempo inteiro, o tempo inteiro. Tem algumas pacientes minhas que eu sei exatamente o momento em que elas estão no período menstrual, de tanto que a voz muda. E muda mesmo, a voz da gente muda ao longo da nossa vida e as mulheres sofrem muitas alterações porque nós temos muitas alterações hormonais ao longo da vida. Então, a criança, ela tem uma voz normalmente bem aguda. Quando ela chega lá pela adolescência, ela passa por um período que a gente chama de muda vocal. Nesse período, ela sofre inúmeras modificações no corpo dela por conta de mudanças hormonais. Então, os meninos crescem barba, as meninas crescem peito, enfim, tem variações no corpo que vão acontecendo nesse período. E a voz também muda. A criança nessa época vai mudando a voz, tanto que ela perde muita estabilidade vocal nessa época e por isso é meio perigoso as crianças nessa época fazer muita aula de canto, cantar demais, abusar muito a voz e etc. Então, nessa época, a criança tem muitas variações. A laringe cresce, tudo no corpo cresce, deixa de ser criança e vai ser adulto, né? Então, tudo muda. Então, a mulher e o homem, eles agravam a voz deles. A menina passa a ter uma voz mais grave e o homem também. O homem agrava mais ou menos 1/8. A mulher agrava algumas notas. Então, ela agrava um pouco menos do que os homens. Por isso, a mulher tem uma voz mais aguda. Muito bem. E aí, ela começa a vida dela, né, da juventude dela ali, até que ela vai para o período menstrual. Por conta de toda a parte hormonal, nesse momento, a mulher fica com a voz um pouco mais grave, às vezes com um pouco mais de pigarro, né? Ela tem um edema no corpo, isso faz com que ela tenha um edema na prega vocal também. Então, todas as mudanças hormonais acabam gerando mudanças hormonais na prega vocal, até porque a prega vocal, ela tem receptores hormonais. Então, quando você altera a parte hormonal, você vai alterar a prega vocal, sim. Então, lá no período menstrual, normalmente a voz fica super estranha. Por exemplo, os cantores, as cantoras, na hora que elas vão atingir algumas notas agudas, elas têm mais dificuldade, elas fatigam mais rápido. Então, isso acontece. E na gestação, por exemplo, quando uma mulher fica grávida, a voz realmente muda muito. Por quê? Porque aí eu tenho uma chuva de hormônios, né? Então, eu posso dizer assim, na primeira fase da gravidez, né, no primeiro trimestre assim, da gravidez, eu tenho uma quantidade de hormônios e eu tenho uma quantidade de mudanças no meu corpo, até meio que para proteger o meu corpo de abortar, eu tenho um relaxamento de determinadas estruturas que eu não consigo uma contração tão grande assim. E as pregas vocais também não têm essa força toda de contração. Então, às vezes, a voz da pessoa, alguns cantores, especialmente cantores, notam mais, né? Porque precisam de ajustes muito mais finos e tal. Eles notam que nessa fase, a voz, ela fica um pouco instável. Algumas pessoas, normalmente as pessoas têm isso, mas as pessoas que mais notam são os profissionais da voz, os cantores, os atores, eles mais notam isso. Então, lá para o primeiro trimestre da gravidez, a gente tem isso, uma voz mais instável, às vezes um pouco mais grave, com uma dificuldade de manter os ajustes glóticos para poder fazer uma determinada nota, ou cantar de uma determinada forma, ou fazer um determinado personagem, e às vezes isso faz com que a pessoa se canse um pouco mais. Lá para o final da gravidez, eu já tenho um outro fator, né? Eu não tenho espaço para respirar mais. Então, a mulher fica ofegante, ela não consegue respirar e por isso ela não consegue fazer os apoios que ela precisa fazer, especialmente se ela é um profissional da voz, né? Ela não consegue apoiar o diafragma, ela não consegue fazer um monte de coisa. Então, durante a gravidez eu tenho mudanças na voz o tempo todo. E aí, isso acaba gerando nos profissionais da voz muito mais fadiga, né? Durante a gravidez, especialmente no final, muito mais fadiga. Quando a mãe tem o bebê, ela fica num período em que ela fica mais à mercê da criança. Então, ela não dorme direito, ela fica totalmente ligada a essa criança, esquece que ela existe, ela nem come direito, ela não dorme direito, na maior parte das vezes, né? Isso é uma tendência. E aí, ela acaba ficando fisicamente cansada.
E aí, quando você é um profissional da voz e você precisa atuar nessa etapa logo depois da gravidez, o que eu mais vejo no meu consultório são as pessoas reclamando dessa fadiga também, por conta de uma fadiga física que existe, né? A pessoa tem que estar ali se dividindo e não consegue se acalmar, não consegue descansar o que ela precisa descansar mesmo. Então, ela fica um bom período dessa forma. Quando ela retoma mesmo as atividades profissionais, que acontece lá, ela até retoma um pouco antes, mas ela está sempre dividida, mas quando a demanda dela aumenta muito, que acontece lá por volta da criança com 1 ano, mais ou menos, aí ela retoma. E aí ela retoma e aumenta a demanda. Então, com 1, 2 anos, a criança de 1 para 2 anos, ela aumenta a demanda. Por exemplo, no canto a gente vê isso facilmente. As cantoras aumentam a demanda, começam a fazer mais shows, já conseguem coordenar as coisas todas e tal. E aí ela entra em fadiga muito grande. Por quê? Ela perdeu massa muscular, sim, porque ela deixou de fazer as atividades normais dela, e isso é uma coisa que a gente tem que ter em mente. A prega vocal tem uma parte que é músculo. Como um atleta, qualquer cantor, qualquer profissional da voz, como ele usa muito a voz, ele tem essa musculatura bem trabalhada. Se ela passa por esse período, né, da gravidez, em que ela não consegue fazer essa contração direito, esse período depois em que ela não dorme direito, que ela se sente cansada e tal, é como se fosse, imagina um atleta, é como se fosse um atleta que está fora de atividade durante aquele tempo. E se ele está fora de atividade durante aquele tempo, quando ele retoma, ele percebe que o corpo não tem o mesmo condicionamento, não consegue fazer as mesmas coisas. E aí é nessa hora que os profissionais da voz, as mãezinhas profissionais da voz, mais nos procuram, porque eles estão realmente sem conseguir cumprir o que eles se propõem a fazer. E graças a Deus que nos procurem nesse momento, porque alguns nos procuram um tempo depois, quando já foi instalada uma lesão, né? Porque não consegue cumprir a agenda, faz uma lesão, não consegue cumprir as aulas todas que tem que dar, enfim, e acaba se machucando e procurando mais tarde. E aí ela volta, aumenta essa demanda e aí entra numa fase em que você tem uma demanda, não só profissional, como um outro tipo de demanda em casa, que é a demanda do seu filhinho, que quer brincar, que você precisa falar com ele, estimular o desenvolvimento de fala dele, então você tem que falar com o seu filho mesmo, e aí você começa a fazer todas aquelas estripulias vocais, que você pega os livros infantis e conta as histórias e imita vozes e faz tudo aquilo, e você tem que dar limite para a criança, e nessa hora você acaba forçando muito sua voz. Então, o que a gente pode fazer? A primeira coisa é ter consciência desse processo, especialmente se é um profissional da voz, você sabe que você vai passar por tudo isso e estar atento a isso. Não deixar a coisa ir indo, porque pensa, se você é um profissional, você tem esse instrumento como seu instrumento de trabalho. Então, se você larga ele de lado, depois retomar fica muito mais difícil.